Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração e é por essa razão que eu quero te encorajar. Fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, aciona o sininho para todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui, você receber uma notificação. Sabe, gente, buscar conforto e buscar estabilidade não é algo errado. Na verdade, talvez essa seja a sua realidade. Você trabalha duro, você dá o seu melhor, você acorda cedo, enfim, você se entrega para alcançar uma situação na sua vida e para sua família de conforto e estabilidade. Mas a minha pergunta para você no dia de hoje é: você estaria disposto a abrir mão do seu conforto e da sua estabilidade para seguir uma direção clara de Deus para a sua vida? E quando eu digo direção, eu não estou falando de Deus falar especificamente com você, mas de Deus te mostrar uma situação que precisa de intervenção e só que para que isso aconteça, você precisa abrir mão do seu conforto, da sua estabilidade para suprir essa necessidade. Vamos ser sinceros, você estaria disposto a isso? Não é uma tarefa fácil, é um grande desafio. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que isso é possível. E eu quero compartilhar com vocês hoje o exemplo de um homem que fez isso de uma maneira brilhante. Um homem que tinha conforto, um homem que tinha estabilidade, mas um homem que, quando viu uma necessidade, não teve problemas de abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua estabilidade e fazer o que precisava ser feito para que aquela necessidade fosse suprida. Eu estou falando de Neemias. E a história de Neemias é uma história incrível, uma história de liderança, uma história de abnegação. E eu quero te encorajar. Se você nunca leu o livro de Neemias, no Antigo Testamento da Bíblia, quero te encorajar, leia. Faça a leitura desse livro, porque nele você vai extrair lições preciosas para a vida. Afinal, todos nós lideramos de alguma forma, porque liderança é influência. E todos nós influenciamos outras pessoas. Neemias é um dos maiores exemplos bíblicos que nós temos na área de liderança. Um homem que viu uma necessidade e esteve disposto a abrir mão do seu conforto, da sua estabilidade, para suprir essa necessidade. E é interessante que no livro de Neemias, entre os capítulos 1 e 2, nós vemos um momento de grande transição na vida desse homem chamado Neemias. O texto começa falando que alguns homens chegaram até Neemias, que não estava na sua cidade natal, não estava no seu lugar de origem, e esses homens chegam para ele e falam: olha, é o seguinte, o lugar onde é o lugar do seu povo, esse lugar está em ruínas, esse lugar está destruído, esse lugar está numa situação deplorável, é complicada a situação do seu povo. E Neemias, no capítulo 1, fica muito compadecido com essa situação. Ele se importa com a situação do seu povo, por mais que ele estivesse à distância. E isso me chama a atenção porque quando nós estamos em uma situação de conforto e estabilidade, digamos que a gente está tão bem onde nós estamos que, se não tomarmos cuidado, nós ficamos indiferentes aos problemas das outras pessoas. E essa é uma lição que eu quero parar e conversar um pouco com vocês a respeito disso. Porque eu vejo que nós estamos vivendo tempos de uma profunda insensibilidade, por mais que em algumas situações pontuais as pessoas se comovam, mas no seu dia a dia elas estão tão preocupadas em conquistar o seu conforto, conquistar a sua estabilidade, que não conseguem olhar para o próximo. Talvez essa seja a sua realidade. Você tem trabalhado muito, você tem dado o seu melhor, tem buscado estabilidade e conforto, mas não tem percebido que quando as pessoas que estão ao seu redor chegam com necessidades para você, você não dá bola para as necessidades delas. Você não dá bola para a situação delas porque você está tão focado em alcançar aquilo que você almeja. Você está tão focado em alcançar uma situação de conforto, de estabilidade, que não percebe, que não está conseguindo enxergar a dificuldade e as necessidades das outras pessoas. Fique esperto com isso, para que a sua visão não esteja cauterizada a tal ponto de você não conseguir enxergar as necessidades alheias.
Na história de Neemias, quando esses homens chegam até ele e falam: gente, olha, Neemias, o que está acontecendo é isso. Neemias, na hora, fica muito tocado com a situação das pessoas. Neemias trabalhava no palácio do rei. Neemias tinha uma condição extremamente confortável e estável, mas naquele lugar onde ele é exposto à necessidade e ao sofrimento do seu povo, ao sofrimento de gente que estava com muitas necessidades, ele se compadece. E eu quero te dizer, esteja atento à necessidade das outras pessoas. Esteja atento para que você possa cumprir o seu propósito de ser bênção na sua geração e não se perder apenas no conforto e na estabilidade que tanto nós buscamos. Esteja atento a isso. Neemias, então, fica profundamente tocado com aquela situação, se derrama na presença de Deus, ora, jejua, enfim, ele está naquela situação de busca pela presença de Deus, mas num cenário de sofrimento, de angústia, mas a vida segue, ele tem que trabalhar. E ele trabalha como copeiro do rei. E o copeiro tinha a responsabilidade de servir o rei, então ele tinha uma relação próxima com o rei, cotidiana. Todos os dias ele tinha um tipo de contato com o rei. Não estou dizendo que eles eram amigos, mas eles tinham um contato diário. Até o dia em que chega um momento em que Neemias vai servir o rei e o rei percebe que tem alguma coisa de errado com Neemias. O rei pergunta: tá tudo bem com você? Tá tudo bem porque você está com um semblante triste, parece que você está angustiado. E Neemias poderia, naquele momento, dizer: não, está tudo bem, está tudo bem. Assim como nós fazemos muitas vezes. Às vezes não estamos bem, mas quando nos perguntam se estamos bem, a gente não quer compartilhar os nossos problemas, não quer compartilhar os nossos sofrimentos, e a gente fala: tá tudo bem, quando na verdade não tá tudo bem. O que me chama a atenção é que diante desse questionamento do rei, Neemias poderia dizer: tá tudo bem, mas ele diz: como que eu poderia estar bem? Como que eu poderia estar bem se existem pessoas da qual eu tenho uma proximidade, eu tenho uma relação e essas pessoas estão sofrendo? Eu não posso estar bem. E o rei pergunta para Neemias: o que você precisa? Que pergunta maravilhosa, sabe? Todas as vezes que você se compadece daquilo que Deus coloca no seu caminho como uma oportunidade para você fazer algo, saiba, Ele vai preparar oportunidades para que você faça a diferença e você supra essas necessidades. Neemias fala para o rei: olha, eu preciso disso. Então, se o rei puder me dar algumas cartas, se o rei puder me dar algumas indicações, se o rei puder suprir alguns recursos que eu preciso para ir cuidar do meu povo, reconstruir a cidade, fazer o que precisa ser feito, seria ótimo. E o rei diz: ok, eu vou fazer isso por você. E isso é maravilhoso. Porque toda vez que você alinha o seu coração com o propósito de Deus para a sua vida, o favor de Deus se manifesta na sua vida. Guarda isso. O favor de Deus se manifesta em um lugar de obediência. O favor de Deus se manifesta em um lugar de compaixão. O favor de Deus se manifesta em um lugar onde o coração do homem se alinha com o coração de Deus. E nessa ocasião, o coração de Deus era que precisava haver uma reconstrução ali dos muros da cidade, sabe? Precisava, o povo de Israel, eles precisavam novamente dessa proteção, dessa dignidade, eles precisavam, os muros precisavam ser reconstruídos. E diante desse cenário, Neemias abre mão do seu conforto, abre mão da sua estabilidade para cumprir o seu propósito. Deixa eu te dizer algo. Talvez Deus não quer que você saia do lugar onde você está para reconstruir muros em um lugar específico, mas esteja atento a uma realidade. O propósito que Deus tem para a sua vida não está em um lugar de conforto e estabilidade. O propósito que Deus tem para a sua vida está no centro da vontade do Senhor. E esse é um lugar onde humanamente muitas vezes você não vai ter estabilidade, onde humanamente muitas vezes você vai ser
você vai se ver em uma situação desconfortável, mas é nesse lugar que Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Assim como ele usou a vida de Neemias, assim como ele levantou um homem para suprir uma necessidade, assim como Deus levantou Neemias para liderar uma nação e fazer a diferença na sua geração. Saiba disso, Deus tem um propósito na sua vida para que você faça a diferença na sua geração. Mas para que você faça a diferença na sua geração, você tem que estar atento às necessidades que são apresentadas para você. E não ficar tão preocupado com o seu conforto, não ficar tão preocupado com a sua estabilidade. Não estou dizendo para você ser irresponsável, mas eu estou te instruindo para que você seja obediente àquilo que Deus está conduzindo você. Você ser sensível àquilo que Deus está te direcionando. E você pode me dizer, mas pastor, como eu vou ter essa sensibilidade? Como eu vou saber para onde que Deus quer me levar? Como eu vou saber qual é a direção do propósito do Senhor para a minha vida? Essa é uma boa pergunta. Especialmente porque no texto de Neemias, e o pastor Rodrigo Soeiro fala sobre isso no seu livro Nobre, Urgente e Eterno, é curioso que em nenhum momento existe um registro de Deus se apresentando para Neemias e falando, olha, eu estou te chamando para fazer isso. E por que eu estou mencionando essa realidade? Porque tem gente que acha que o chamado de Deus se limita a uma palavra clara do Senhor, a um chamamento específico, mas deixa eu te dizer algo, existem momentos, e posso te garantir, eles serão muito maiores, em que Deus vai te apresentar uma causa ao te mostrar uma necessidade. Deus vai te apresentar o seu propósito colocando uma necessidade debaixo do seu nariz. Ele não vai falar com você, mas vai colocar uma necessidade que você é capaz de suprir. Deus sabia que Neemias tinha a capacidade de fazer o trabalho que precisava ser feito. Deus sabia porque Deus criou Neemias. Deus colocou Neemias naquele lugar, no palácio do rei, para um propósito. E guarde isso no seu coração. Todos os acessos que Deus te dá, toda a formação que Deus te dá é um preparo para que você cumpra o seu chamado, para que você cumpra o seu propósito. Deus não apareceu para Neemias, Deus colocou uma necessidade na frente de Neemias. E pode ser que o seu chamado, o seu propósito vai se apresentar dessa maneira. Não com Deus falando como uma voz clara nos seus ouvidos, mas com uma necessidade que é colocada na sua frente. Uma necessidade que você tem a capacidade, você tem os recursos, você tem os acessos para fazer o que precisa ser feito. E é diante dessa situação, é nesse momento que você vai ter que provar se você quer conforto ou se você quer propósito. Se você quer estabilidade ou se você quer viver no centro da vontade de Deus. Se você quer ter o controle ou se você quer colocar a sua vida no controle das mãos de Deus. Meu irmão, conforto é bom, estabilidade é boa, mas eu posso te garantir, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida não está no conforto que você adquire, não está na estabilidade que você consegue, mas está em você viver no centro da vontade de Deus. E para que você viva o propósito de Deus para a sua vida, você tem que estar pronto para abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua estabilidade e dizer, eis-me aqui. Porque no momento em que Neemias é exposto a uma necessidade, ele diz, ok, eu vou fazer algo com relação a isso. E a prova disso é a conversa que ele teve com o rei. Porque quando o rei diz, o que você precisa? Neemias já tinha um plano pronto. E se ele já tinha um plano pronto, é porque ele já tinha pensado muito a respeito desse assunto. E ele sabia que bastava uma oportunidade para ele aproveitar essa oportunidade e cumprir o seu propósito. Quando você está mais comprometido com o propósito do que com o conforto, do que com a estabilidade, Deus prepara os momentos certos para manifestar o favor sobrenatural dele sobre a sua vida e colocar nas suas mãos tudo aquilo que você necessita para cumprir o seu propósito. Propósito não tem muito a ver com conforto.
E a vida cristã não é uma vida de conforto. A vida cristã é uma vida de realizações. É uma vida de cumprimento de chamado. É uma vida de obediência. É uma vida em que caminhamos rumo ao alvo, que é Cristo. Estamos nos aproximando de Cristo, vivendo a vida de Cristo, buscando o caráter de Cristo, vivendo a vida de Deus aqui na terra nesse momento, desfrutando do poder, do favor sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas nesse momento. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Quando você é obediente, Deus abre portas. Quando você é obediente ao chamado de Deus para a sua vida, Deus abre portas, Deus abre caminhos, Deus faz conexões, Deus coloca nas suas mãos os recursos necessários para que você cumpra o seu chamado, mas para isso você precisa estar pronto para abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua estabilidade, pensar menos em você e pensar mais em coisas que são maiores do que você, estar sensível às necessidades que Deus coloca na sua frente, necessidades na sua família, necessidades na sua igreja, necessidades na sua cidade, por que não dizer necessidades no seu país? Eu conheço gente que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, estava vivendo a sua vida de uma maneira normal, sabe? Uma vida cotidiana, estudando, sabe? Morando com os pais, e de repente essa pessoa começou a ver uma necessidade em algo que estava acontecendo no país, e essa pessoa se levantou e do jeito dela, meus irmãos, do jeito dela, uma pessoa, sem grandes apoios, sabe? Sem grandes apoios humanos, sem uma grande plataforma, sem grande estrutura, decidiu dizer sim para o chamado de Deus para a sua vida. E hoje, 4, 5 anos depois, tem uma influência nacional no Brasil. Isso porque simplesmente viu a necessidade e diz: eu vou cumprir o propósito. Eu não estou preocupado com o conforto e com a estabilidade. Hoje, essa pessoa está tomando pedrada de todo lugar, sabe? É uma pessoa perseguida por alguns grupos políticos, por alguns grupos ideológicos, mas essa pessoa tem feito a diferença na sua geração, porque ela escolheu viver o propósito e não ficar parada no conforto, não ficar parada na estabilidade. Deixa eu te dizer algo, Deus tem mais para realizar através da sua vida. Deus tem mais do que esse plano perfeito que você idealizou, de uma casa, uma família, um lugar para descansar. Deus tem muito mais do que o plano que você idealizou para a sua vida. E se você estiver sensível às necessidades que Deus colocar na sua frente e dizer: eis-me aqui, eu estou pronto para cumprir o meu propósito, eu posso te garantir, o favor de Deus vai se manifestar na sua vida de uma maneira poderosa, e você vai ver portas se abrindo, coisas sobrenaturais acontecendo, o nome de Deus sendo glorificado através da sua obediência, através do seu comprometimento de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você crê nisso, meu irmão, escreve aí no chat: eu creio, eu recebo, eu quero viver o meu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Mas para você viver isso, você tem que abrir mão do conforto, abrir mão da estabilidade. E você pode me dizer: mas pastor, então eu não posso mais melhorar de vida? Eu não posso dar passos de avanço? Com certeza, faça isso, mas não viva em função disso. Trabalhe duro, dê o seu melhor, cresça na sua empresa, cresça na sua carreira, no seu trabalho, no seu ministério, enfim, faça o que precisa ser feito, mas esteja sempre com o coração aberto. Se Deus apresentar para você uma necessidade, e essa necessidade custa a sua estabilidade, o seu conforto, não tenha receio de dizer: Senhor, eis-me aqui, porque é mais valioso para mim viver o propósito que o Senhor tem para minha vida do que apenas descansar no conforto e na estabilidade que eu conquistei com a força dos meus braços. É por essa razão que no dia de hoje eu quero te encorajar. Viva os propósitos de Deus. Viva aquilo que Ele tem para a sua vida. E eu posso te garantir, você vai se surpreender com o favor sobrenatural de Deus se manifestando na sua história. Vamos orar nessa direção? Tenho certeza que precisamos da graça de Deus para fazermos isso. Pai, eu te louvo e te agradeço. E te louvo e te agradeço porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho.
Vivemos tempos, Pai, onde somos doutrinados a buscar conforto e estabilidade, realizações pessoais, descanso, lazer. Somos doutrinados, somos tentados, Pai, seduzidos para viver esse tipo de vida. E de fato, Senhor, avançar não é um problema, crescer não é um problema, mas quando a nossa vida gira em função do nosso conforto, da nossa estabilidade, isso se torna um problema. Por isso, no dia de hoje, eu oro pelos teus filhos, oro pelas tuas filhas, para que verdadeiramente, nesse dia, Pai, eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo e entendam que é melhor viver o propósito do que viver uma vida de conforto. É melhor, Pai, fazer aquilo que se conecta com o teu coração do que viver em função daquilo que é o desejo para o nosso coração. Dá-nos sensibilidade, abra os nossos olhos para enxergarmos com clareza as necessidades que o Senhor coloca no nosso caminho e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se apega nessa palavra. Propósito em primeiro lugar. Em segundo lugar, conforto e estabilidade. E viva o sobrenatural de Deus na sua vida, sabendo que toda vez que você dá um passo de obediência àquilo que Deus tem para sua vida, Deus se manifesta e se revela de uma maneira absurda para que você o conheça mais e mais e comprove, desfrute da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para você. Que Deus te abençoe. Quero te encorajar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo. Dá um like nesse vídeo. Aciona no sininho para receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo no canal. Compartilhe esses vídeos com as pessoas que são bênção na sua vida. Tenho certeza que essa é uma forma de você também abençoar a vida delas. E claro, se você tem sido abençoado pelo conteúdo deste canal, quero te encorajar. Na descrição desse vídeo tem um link que você pode se conectar comigo e também ser um apoiador do nosso ministério para que juntos continuemos alcançando pessoas que estão distantes de Deus, trazendo elas para próximas de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Um forte abraço e até o próximo episódio.